vamos falar um pouquinho da palavra de Deus hoje, sobre a questão de obras esquecidas. E essa palavra, ela traz para nós uma comparação entre o Salmo 106 e o Salmo 103, sobre a questão da fidelidade de Deus para com o homem e sobre a fidelidade do homem para com Deus. Então é comum a gente ver todos os salmistas, vários salmistas, fazendo essa colocação em que usa a bondade do Senhor e por outro lado ele usa também a rebeldia dos homens e no final Deus mostra a sua misericórdia para com os pecadores. Então no Salmo 106, Deus é louvado por sua bondade e eterna misericórdia, especialmente em relação ao povo de Israel e a sua desobediência repetida ao longo da história. O salmista confessa os pecados nacionais com palavras sinceras. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos mal. E isso está lá registrado no Salmo 106, verso 6. Ele compara os pecados da sua geração com os pecados dos seus antepassados e acrescenta a lista dos erros. Não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes. Salmo 106, verso 7. Embora o povo tenha se arrependido por um tempo, cedo, porém, se esqueceram das suas obras. A avaliação dos israelitas nesse salmo é bem resumida nessa frase: esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Salmo 106, verso 21. Quando o homem esquece-se das obras de Deus, ele se afasta do Senhor. Um dos principais motivos da ênfase bíblica na história foi ajudar o povo a continuar fiel no futuro por causa das importantes mensagens do passado. Quando eles se lembravam das coisas que Deus tinha feito, como da criação, do dilúvio, do êxodo, da conquista de Canaã e das vitórias sobre os inimigos, os israelitas encontravam motivos para continuarem firmes e fiéis ao Senhor. Mas quando se esqueciam dessas grandes obras, a consequência sempre foi a mesma: o afastamento de Deus. Esquecer-se das obras de Deus é sempre um erro fatal. Quem se esquece do que Deus fez acaba se afastando de Deus. Quem lembra do que Deus fez se aproxima mais de Deus. O Salmo 103 focaliza o outro lado dessa questão de comunhão entre Deus e homens. Se o homem se esquecer das obras de Deus, ele se separa do Criador. Mas se Deus não se esquecer das obras do homem, a comunhão entre criatura e Criador é impossível. Nenhum de nós é capaz de obras tão boas que pagariam o preço do pecado. Por isso ficamos carregados dos erros que nos separam do santo e perfeito Senhor. Nesse salmo, Davi louva ao Senhor porque Deus, na sua misericórdia, se esquece das iniquidades dos homens. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 10 a 12. Que contraste total, não é verdade? Se o homem se esquecer das obras de Deus, ou se Deus se lembrar das obras do homem, a comunhão entre Criador e criatura
se torna impossível. Estes fatos devem nos levar a demonstrar procedimento coerente nos dois casos. Primeiro, precisamos nos lembrar de Deus e de seus feitos. É importante estudar o relato bíblico da criação do mundo pela palavra de Deus. Devemos observar bem a maneira que ele protegeu e abençoou grandes personagens fiéis como Noé, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Pedro, Paulo e muitos outros. E jamais devemos esquecer dos castigos que nos trouxe sobre os rebeldes. Deus sempre faz com que os rebeldes possam ser alcançados por mão de alguém e sofra as consequências. Assim foi com os egípcios, assim foi com os israelitas, assim foi com os babilônicos, romanos ou cristãos que se afastaram do Senhor. Segundo, devemos implorar a Deus para que Ele se esqueça dos nossos pecados. 600 anos antes de Cristo, Jeremias transmitiu as palavras de Deus que descreveram as grandes vantagens da nova aliança que seria feita em Cristo. Entre as bênçãos oferecidas em Jesus é o perdão, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, versículo 34. Precisamos sempre nos lembrar das obras de Deus, para que Ele possa se esquecer das nossas obras. As obras de Deus são sempre perfeitas. As nossas obras são cheias de erros, de iniquidades, de coisas que não agradam a Deus. É por isso que precisamos nos aproximar de Deus todos os dias. É por isso que é importante estarmos ligados a Deus todos os dias, falarmos com Deus abertamente, entregar nossa vida nas mãos de Deus, pedir a orientação de Deus e viver perto de Deus. Isso é muito importante para nossas vidas. Assim, espero em Deus que você pense nessa devocional, entenda e compreenda que quanto mais você precisa de Deus, isso é melhor. Quanto mais perto de Deus, mais vitória você vai ter. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.